Boa noite, pessoal. Vão chegando. Quem tiver aí, vocês estão me ouvindo? Se estiver ouvindo, manda um joinha aí, fazendo um favor. E aí, Du, beleza? Vamos para mais uma live especial hoje. E aí, Gabriel? Ó, o Rude. E aí, Rude? Hoje nós vamos conversar com o Igor. Acredito que a maioria aqui conhece ele, né? Cara muito inteligente aí, economista. O Pablo. Diógenes, Clarissa, boa noite. Bom ver o pessoal chegando aí. Ó, o Rafa. E aí, Rafa, tá frio aí em Portugal? Aguardando ver o Igor chegar. Ó, o Márcio. E aí, Marcião. Boa noite. O Beto. E aí, Igor, boa noite. Isso aí, chegou. Vamos convidar o Igor. Vamos lá, pessoal. O Willy. E aí, Willy? Daqui a pouco tem a live do Willy também. Oba! Tudo bom? Boa noite, Igor. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aí. Tá? É muito especial poder contar aí com a sua participação. Você é um cara que a gente admira muito. Você é um cara novo, né? Mas com muito conhecimento. Tem passado muita credibilidade. Tem feito um trabalho muito especial. A gente, em especial, aqui não é uma área de atuação sua, né? O pessoal, a maioria que me segue é o pessoal do Forex. Mas a gente gosta muito de seguir aí suas análises, seu trabalho. Depois vou falar algumas coisas que você tem feito aí que tem ajudado demais a gente. Mas, primeiramente, eu gostaria que você, eu sei que a maioria aqui já te conhece, mas que você fizesse uma breve apresentação aí, falasse um pouquinho do Igor. Bom, primeiro, queria agradecer o convite para vir aqui conversar com você sobre macroeconomia, investimentos, o que vocês quiserem. Meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. Estou aí no mercado financeiro. Esse ano vai completar 10 anos que eu estou nessa loucura. O pessoal diz que eu sou novo, mas que eu andei de pneu murcho, né? Faz parte do negócio, né? Depois dos 40, 50 anos eu vi que fica bem pior. Mas faz parte, né? O mercado financeiro é paulada para tudo que é lado. Hoje é um dia de muita paulada, eu acho. Aqui no Brasil está uma loucura, né? Está acontecendo na sociedade, na economia. Mas faz parte do mercado, é isso aí. Todos os dias é um aprendizado novo. Todo dia é um aprendizado novo. Isso que é o mais bacana. É o feedback que eu mais recebo de quem começa no mercado financeiro. Como é interessante, né? Todos os dias tem uma coisa nova acontecendo e o mercado vai lá e nos surpreende. Então vai fazer 10 anos que eu estou aí nesse mercado. Sou consultor de investimentos, tenho alguns clientes que eu assessoro, que eu ajudo a investir. Até estou conversando com alguns aqui, estratégias nesse novo ambiente aqui no Brasil, de política conflitando com a política monetária, enfim. Então, e hoje tenho aí as redes sociais para conversar e compartilhar o que eu sei sobre finanças, investimentos, mercados e outras coisas. Ah, que legal. E, ô Igor, você é de onde? Você é economista, né, por formação, é isso, né? Isso, sou E economista. você é de onde? Você é formado onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. O pessoal começou a me conhecer quando eu fui para São Paulo. Então, muita gente acha que eu sou de São Paulo. Tem um pessoal, esse meu Instagram aqui, ele é pessoal, né? Uhum. Então, tem, assim, amigos de infância que acham que eu ainda estou nos Estados Unidos. Eu faço a tradução do Fed e acham que eu moro nos Estados Unidos. O pessoal que me conheceu em São Paulo acha que eu estou em São Paulo. Eu não falo a minha localização, mas eu sou do Rio Grande do Sul.
por questões de segurança e tal. Sou do Rio Grande do Sul, eu moro aqui, voltei para cá faz uns 2 anos, mais ou menos, e me formei no Rio Grande do Sul, mas não tem melhor formação do que o mercado financeiro, o cara viver o mercado financeiro, ler muito, acompanhar muito o que os grandes gestores e grandes economistas falam, porque aí você aprende mais. Hoje, a gente está vivendo num período, a maior inflação em 40 anos no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Como é que eu vou abrir um livro e descobrir o que acontecia no mercado financeiro há 40 anos atrás? Putz, é complicado, né? Nada melhor do que acompanhar um gestor que viveu esse período. O que ele está falando sobre hoje, quais são as similaridades, o que é parecido, o que não é. Então, sempre acompanhando o que está acontecendo por aí é excelente. Legal. Oi, eu até vou repetir, ontem eu assisti uma live que você participou, né? E teve uma pergunta semelhante. Você se considera um trader? Olha, eu tenho a cabeça de investidor e de trader. Eu não opero mais, já faz um tempo, porque o cara que opera, a cabeça praticamente frita durante o dia, né? Você está fazendo muitas decisões, pensando em muita coisa, olhando para muita coisa. Isso toma uma energia absurda. Eu lembro, assim, quando eu operava, realmente é um dia que você cansa psicologicamente. Eu tenho outras atuações na minha profissão, de economista, relatórios, eu leio resultados, tenho clientes. Eu tive que priorizar aquilo que eu prefiro fazer, né? Então, eu não sou um trader, mas a minha cabeça também funciona como um trader. Então, hoje, eu olhando aqui para mercados, né? Tudo bem, eu sou investidor de longo prazo, só que eu tenho aqui mercado americano aberto, mercado brasileiro, eu estou olhando o que está acontecendo com o DXY, com o real no Brasil. Hoje eu tomei a decisão de dolarizar um pouco mais a minha carteira. É a cabeça de trader, não deixa de ser cabeça de trader, mas com uma visão de longo prazo de investidor. Legal. Então, eu te perguntei isso porque muita gente sofre com isso nessa essa parte do mental, né? Acho que é muito importante aí para quem está no mercado, independente se é longo prazo ou se é day trader, independente do que o cara vai fazer, acho que o importante é estar com o mental tranquilo, né? E nós, o nosso operacional também aqui no Forex é uma coisa visando mais também posições, às vezes até de longo prazo, é bem tranquilo, sabe? Então, tem um cara que criou assim, uma comunidade atrás da gente, chama Willy Heine. Espero que você tenha o prazer de conhecer ele, que ele é um baita de um cara. E ele ensina a gente, ele passou para a gente essa mentalidade, sabe, de aprender primeiro a fazer a proteção patrimonial, não entrar em operações alavancadas, sempre pensando primeiro na proteção, nível de margem, olhando todas as nuances, né? A parte fundamental, sempre com muita cautela antes de fazer qualquer posicionamento, né? Então é legal que todo mundo que faz parte, por exemplo, dessa comunidade aí, o pessoal é bem consistente, sabe? Todos que entram nesse caminho com a gente aí se mantêm firmes no mercado, pelo menos a grande maioria, né? Sempre tem alguns que não seguem o gerenciamento justamente pela mentalidade, né? Mas é de cada um, né? Infelizmente a gente não consegue ajudar todos, mas o bom é que a maioria tá indo no caminho bom, né? Vamos dizer assim. Olha, hoje o trader, o investidor, ele usa a cabeça. Antigamente o cara para trabalhar tinha que levantar peso, tinha que puxar, né? Fazer parede e tal. Hoje a gente usa muito a cabeça, né? Então, se o cara tá com a cabeça mal, tá cheia de outros problemas. Hoje eu estava cheio de problema para resolver. Assim, é um dia muito ruim. E era um dia super volátil no mercado, de grandes oportunidades. É um dia que eu não poderia operar, por exemplo, certo? De tanta coisa que estava acontecendo aqui na vida pessoal, vida profissional, mercados. Se o cara não tá com a cabeça no lugar, a pior coisa que tem é se expor ao risco. Tomar uma decisão. E não importa se é uma decisão de trade ou se é uma decisão de investimento. Não importa. Você não está com a cabeça no lugar. Então, como nós usamos a cabeça o dia inteiro para trabalhar, para tomar decisões, para olhar para o mercado e encontrar correlações, se você não está concentrado, não adianta. Vai perder dinheiro na certa. Então, tem que ter muito cuidado com a cabeça.
E hoje com essa questão aí igual você citou aqui no começo da nossa conversa, esse momento do mercado instável, né? E tanto aqui no Brasil como fora, como que estão suas posições assim? Você está investindo mais no Brasil, mais fora? Como que você se posiciona? O Brasil eu invisto há muito tempo, então eu tenho posições antigas aqui dentro, em BTG, em BB Seguridade. Eu acho que de todas as que eu tenho, a mais antiga é BTG, que é bem antes da pandemia, né? Então são posições bem antigas que, assim, com essa volatilidade, eu não mudo as minhas posições, tá? Nos últimos 6 meses, eu tenho aumentado cada vez mais a minha exposição ao mercado americano, dados os ruídos que estão surgindo aqui dentro, que eu não gosto. Eu acho que tem muita coisa desnecessária que está sendo ventilado, que é um risco muito grande para o Brasil. Então, para eu dormir mais tranquilo, né, risco é não conseguir dormir à noite. Para eu dormir mais tranquilo, eu pretendo ter maior exposição ao mercado internacional. Só que aí, se você olhar para o mercado internacional, tem muito risco lá fora também. São riscos diferentes. Tem que saber diferenciar um risco do outro. Brasil tem a questão política, a gente está vendo uma desancoragem das expectativas de inflação, tem uma briga entre Banco Central, o governo e Banco Central, tem uma falta de credibilidade com a âncora fiscal, putz, é um monte de coisa. Agora tem esse problema da Americanas, tem o problema da Light também, que é uma empresa de energia que parece que vai entrar em recuperação judicial. Essa semana a Oi voltou em recuperação judicial. A gente está falando em 15 dias, 3 empresas pedindo recuperação judicial. Isso afeta crédito privado, isso afeta fundos de crédito privado. Assim, é um efeito em cascata, tá? Olhando para fora, tem a questão da política monetária americana, possível desaceleração dos Estados Unidos, as incertezas referentes à reabertura da China. Agora não se fala mais tanto em recessão na Europa, mas aí quando fala de Europa tem a questão conflito na Ucrânia, tem a dívida, o limite da dívida nos Estados Unidos. Cara, é tanta coisa que realmente hoje, para onde você olhar, tem muito risco, só são riscos diferentes. Então, nas minhas posições aqui em Brasil, a partir de novembro, eu levei umas pauladas bem grandes, novembro e dezembro, tá? Assim, eu já vi muita coisa nesse mercado, como o Covid, como ali o sell-off no Brasil em outubro de 2021, a crise, a greve dos caminhoneiros em 2018, eu já não me impressiono mais tanto. Tendo bons ativos na carteira, você dorme tranquilo. Mas eu continuo tendo a maior parte da grana aqui no Brasil, ações que eu vislumbro longo prazo, como BTG e Simpar, que são as maiores posições. E Estados Unidos, eu comecei a investir faz pouco tempo, e eu tenho uma dificuldade de me adaptar ao mercado americano, porque ele é mais caro. Você nitidamente percebe que as ações americanas são caras em relação às brasileiras. Sim. É mais difícil de garimpar, de encontrar ativos, mas aos poucos eu estou me familiarizando com o que tem lá fora, né? E também tem uma variedade muito maior, né? A gente tem que É muito caçar grande. muito. Você não conhece. Então é muito difícil de escolher, mas tem mais acesso a diferentes mercados. Então eu tenho olhado mais, por exemplo, para empresas mineradoras de lítio. Porque o lítio é usado nas baterias de carros elétricos, isso é uma tendência de longo prazo, me parece. Bom, qual é o preço do lítio? Quanto que esse negócio oscila? Enfim, são coisas que nós vamos acompanhando. Que aqui no Brasil não tem acesso. Aqui é Vale, é Gerdau, é Uzi Minas e acabou. A parte dos bancos, todo mundo conhece bancos. Aí tem Petrobras, tem as varejistas, tem as empresas de alimentos e acabou, né? Lá fora tem muita coisa, então tem que saber selecionar, certo? Se o investidor olha para o mercado internacional e fica impressionado com a quantidade de opções e não sabe selecionar, ETF e acabou, né? Não tem muito o que pensar, que realmente é mais difícil. Eu gosto do desafio de escolher o ativo, certo? Então lá fora eu tenho renda fixa nos Estados Unidos. Falar de renda fixa nos Estados Unidos é um assunto que não é ventilado há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos não se fala nisso. Nunca se teve uma oportunidade igual agora, né? Desde 2006 ou 2007.
Tem oportunidades lá fora, é uma renda fixa mais defensiva, é a mais defensiva de todas, mas mesmo assim, se corre o risco de um calote na dívida americana, para você ver que até o ativo mais defensivo de todos está passando por um momento de instabilidade. Então, a gente vai ver nos próximos 6 meses, 12 meses, o que vai acontecer com todos esses riscos que eu venho comentando, mas, de fato, para quem gosta, para quem tem vontade de aprender mercados, desde 2020 se aprendeu muito, numa velocidade muito grande. Nós vimos diferentes fenômenos acontecerem num espaço de tempo muito curto. Então, para quem gosta de aprendizado, não precisa colocar o pé no risco, mas parar para estudar e ler, entender, é muito, muito bom. Isso é legal, né? Importante e legal ver essa tua visão, né, de diversificação. Tem gente que fica bravo quando a gente comenta alguma coisa referente, igual você falou, da briga, governo, por exemplo, né? Governo, Banco Central. E só que a gente tem que falar a verdade, né, cara? Assim, não é querendo falar esse ou aquele, né? Mas algumas faíscas que não precisariam estar acontecendo, né? E não só essas, né? Que você citou, tem várias outras, mas é tudo coisa que poderia ser evitada, né? E, por exemplo, se o governo quisesse mesmo o bem do Brasil, não tivesse essas conversas, o dólar poderia estar até um pouco mais baixo do que o que está hoje, né? Em todo o cenário internacional estaria ajudando, né? E aqui dentro a gente atrapalhando. Não sei se você entende assim. Eu vejo que as pessoas, elas adoram, e realmente é muito emocionante falar de política. Eu vejo isso porque toda vez que eu posto sobre política, é um engajamento absurdo. Eu vejo isso. E aí eu fico me perguntando por que as pessoas gostam tanto de falar de política. Dá uma sensação assim de eu estou colocando meu voto na mesa. Eu estou colocando um ponto na mesa, um pingo no i, né? O problema é quando você... O viés político é que nem um óculos. Você coloca o óculos, você já não enxerga mais. Então, beleza. Essa questão da dependência do Banco Central, as pessoas elas gostam de criticar. Porque hoje, realmente, o Banco Central com um juro muito alto, isso encarece o custo da dívida. Concordo plenamente, tá certo? Esse é um problema que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Mas ninguém está vendo o Biden criticar o Fed. Porque é um tipo de ruído desnecessário. É um tipo de ruído que só colocaria mais risco no crescimento econômico, certo? Então, eu concordo plenamente. O Banco Central hoje, com juros de quase 14, isso encarece demais o custo da dívida, mas quanto mais o governo bater no Banco Central, pior fica. A gente está vendo as expectativas de inflação subirem, a curva de juros está subindo, o dólar voltou a subir, a bolsa começou a cair. Parece que assim, o mercado está irritado, mas isso afeta a economia. É o tipo de ruído que afeta a economia. Mais cedo ou mais tarde, nós sentiremos no bolso, no dia a dia, de alguma forma. Então, são coisas bem desnecessárias. Na verdade, em vez do governo criticar e criar uma briga, ele devia criar uma política fiscal efetiva e diminuir os gastos, né? E isso faria com que o Banco Central visualizasse uma boa intenção do governo e, com isso, diminuiria a taxa de juros ou não precisaria mais aumentar, né? Na macroeconomia, sim. Assim, eu posso simplesmente colocar aqui na mesa, é super simples, não é difícil. Né? Quanto maior a instabilidade fiscal, mais preocupados os investidores domésticos e internacionais ficam com a capacidade do governo de pagar dívida. Não consegue pagar dívida? Beleza, vou tirar meu dinheiro daqui. O dólar começa a subir. A partir do momento que o dólar sobe, isso impacta na inflação no Brasil, os produtos importados. Quando isso impacta na inflação, o que o Banco Central faz? Sobe taxa de juros. Então, vamos encurtar esses passos e vamos simplificar. A partir do momento que o governo não coloca um plano de sustentabilidade fiscal, o Banco Central mantém o juro alto ou sobe juros. Eu encurtei aqui os passos. É assim que vai funcionar. Quando eles colocarem na mesa um plano fiscal condizente com o que está acontecendo aqui, o Banco Central pode até, daqui a um mês cortar juros. Daqui a um mês cortar juros. Certo? Não é tão longe assim. 2, 3 meses, digamos assim. O Banco Central é independente e ele faz o seu trabalho de forma independente, sem viés político.
É como se fosse um cavalo que tem aqui aquele negócio, eu não sei como é que se chama, que ele só olha para frente, né? O objetivo dele é estabilidade de preços. Ponto. Ah, mas o Banco Central nos últimos 2 anos não conseguiu colocar a inflação na meta. Amigão, até Japão está com inflação. Até o Japão. Até o Japão, né? O Japão não tem inflação há anos. O problema do Japão era a inflação muito baixa. Agora é a maior inflação desde em 40 anos. A inflação da zona do euro é a maior da história da zona do euro. Começou no fim da década de 90. A inflação dos Estados Unidos é a maior da década de 80. Então, assim, abre um pouco a janela, olha para fora, o que está acontecendo. Lá fora está pegando fogo. Tá? Brasil, até um tempo atrás, estava pegando menos fogo do que lá fora. Nós tínhamos a melhor bolsa em dólares em 2022. Aí no finalzinho a coisa meio que piorou. Então é uma questão de perspectiva. É olhar para fora e comparar o que estava acontecendo lá No fora. caso do Japão, por exemplo, você acompanha de perto ou você ainda não entrou muito a fundo aí nessa questão da política monetária deles, como que eles estão agindo? Estou te perguntando isso porque o pessoal do Forex gosta muito desse assunto. O Japão deu muito trabalho no ano passado para nós. De perto, não tanto. Eu acompanho ali a inflação. Saiu um dado, acho que ontem ou hoje, de uma inflação salarial que também surpreendeu para cima. A questão do Japão que pega muito é o endividamento, é o baixo crescimento, inflação muito baixa, antes da pandemia. E um Banco Central que é extremamente dovish, que imprime dinheiro todos os dias, né? É o maior detentor da dívida japonesa. É um dos maiores detentores do mercado de renda variável do Japão. Então, isso é o que eu sei, que eu acompanho, né? Não olho para empresas lá fora, muito mercado para 2 olhos apenas. Eu olho mais para Brasil e Estados Unidos, mas o que eu sei do Japão é isso, são políticas que no passado, o que eles fazem hoje, até funcionava no passado. A inflação baixa, imprimir dinheiro, beleza. Hoje, imprimir dinheiro é colocar gasolina no fogo, na fogueira. É mais inflacionário. Então, que nem eu falei, o cara que quer aprender sobre mercados, hoje, ele está aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, que é uma questão de ter paciência. De seguir os caras certos nas redes sociais, acompanhar, escutar todo mundo. Cara de esquerda, de direita, de centro, não importa. Americano, brasileiro, japonês, europeu, todo mundo. Tá? Segue ali umas 10, 15 pessoas. Lê um monte de livro, de relatório. Em questão de 2, 3 anos, você sabe muito mais do que um investidor de 5, 6 anos atrás, que só via aquele cenário de inflação baixa no mundo, de taxa de juros zero e pronto. Hoje se vê muitos cenários mistos ao redor do mundo. Então, aprendizado é o que mais tem hoje. Vão, né? Intensivão. É isso aí, um preparatório para o vestibular. Tem um intensivão. Tá? Você está vendo assim de forma... tudo ao mesmo tempo, no mundo inteiro, o intensivão aí para se formar no mercado financeiro. Hoje teve um amigo meu que me mandou mensagem, Marcel, vendo as falas do Paulo, né? E mas ele falou isso, seria para subir, falou isso, seria para cair, o que você acha? Eu falei, acho que todo mundo está perdido, inclusive o Paulo não sabe para que lado que ele vai. Né? É porque agora nós estamos dependendo da imprevisibilidade dos indicadores macroeconômicos. Falar de inflação salarial é muito complicado, muito difícil. Sim, você não consegue ter previsibilidade do que vai acontecer. Então, por exemplo, de um ponto de vista econômico, bem assim básico, uma inflação, um mercado de trabalho que nem o americano, um desemprego lá embaixo, as empresas demandando trabalhadores e não tem, isso é inflacionário. Ponto final. Tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação salarial. Ambos inflacionário. Só que antes da pandemia não era. Então, assim, tem uma dúvida hoje no mercado. Será que nós voltaremos a ser como era antes? Ou é um novo paradigma? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô aprendendo como todo mundo. O próprio Powell não sabe. Os grandes investidores nos Estados Unidos. Vai ter o cara que vai acertar e o cara que vai errar. Aquele que dizia, viu só, eu falei, e aquele que falou e não se concretizou. Então,
Eu até escrevi hoje uma mensagem para os membros do YouTube, eu disse, paciência, calma, não precisa tomar decisões de investimento de uma hora para outra. Né? O pessoal é 8 ou 80, é 100% em ações ou é renda fixa. 100% em ações ou renda fixa. Não, calma, eu não sei. Eu estou entendendo, estou tentando entender o que está rolando. Em breve, pode ser que eu veja aqui alguns indicadores e as movimentações do mercado e digo, descobri, eu já sei o que está acontecendo. Eventualmente vai acontecer, às vezes acontece isso, né? As coisas se alinham, mas por enquanto é muito difícil, né? Tem muita incerteza. É mesmo porque o mercado, vamos dizer assim, é uma grande teia, né? Então, assim, cada ponta que você puxa aqui de um lado, ele vai refletir lá do outro, né? Então, todos os países estão passando por dificuldade, todos estão tentando se ajustar, né? Então, assim, a gente realmente não dá para saber, porque um depende do outro em determinado ponto, e o outro depende do outro no outro ponto, e assim vai, né? E uma ponta vai puxando a outra, e a coisa pode ser que demore mais tempo do que a gente imagina para se ajustar. É igual você falou, né? Hoje em dia a coisa está tão esquisita, né? Que antes a gente costumava se posicionar para pegar posições maiores, né? No trade. E hoje a gente tem tentado entender o que está acontecendo no dia, né? Para fazer, assim, às vezes pequenas posições, takes curtos ali nas operações, 100, 200 pontos, ou às vezes nem isso, porque está tão instável, cada hora uma conversa de um jeito diferente que a gente não sabe para que lado agir, né? Mas olha o que foi o mercado hoje, quando o Fed começou a falar, né? O mercado estava de lado, o mercado subiu 1% nos Estados Unidos assim que o Fed começou a falar, aí de 1% de alta foi para 0,40% de queda e fechou com 1% de alta. Não tem nada o que dizer, né? Isso após a coletiva acabar. Isso após a coletiva acabar. De 1% de alta para 0,4% negativo e 1% de alta de novo. Então, é nitidamente o mercado que... Isso é uma coisa que eu aprendi na marra. Quando o mercado fica positivo ou negativo umas 3 ou 4 vezes no dia, é porque ninguém sabe o que está acontecendo. É isso. Exatamente. Eu estava acompanhando junto com um amigo meu que opera ouro, e ele estava olhando ali, e o ouro fez esse movimento também. Eu olhei o DXY também, né? Foi todo o mercado, para um lado e para o outro. Na hora que saiu a fala, o dólar começou a perder valor. Acabou a fala, o dólar voltou a ganhar valor. Não, isso é um movimento nítido de que ninguém sabe o que está acontecendo. Exatamente. E, o Igor, tem um amigo meu que é o Marcos Parente, um grande, a gente fala que é um pensador do mercado. É um cara muito inteligente e tem umas nuances, umas tiradas e umas antecipações de fatos aí que é muito legal da gente acompanhar. E ele pediu para te perguntar assim, o seguinte, hoje, qual que é o teu objetivo, né? Não sei se mensal ou anual em termos de rentabilidade. Não sei se é uma coisa que você pode expor ou que você costuma falar para os seus clientes, né? Assim, é lógico, né? Que a gente depende do mercado. Mas você tem um objetivo, assim, você fala, não, eu tenho que fazer uma meta mínima, assim, anualmente ou mensalmente? A meta anual sempre foi 25%. Uhum. Para mim, 25% é mais do que necessário, né? Em 4, 5 anos você já dobrou o capital, acho que dá menos de 4 anos, né? Já dobrou o capital. Esses últimos 2 anos foram bem complicados, né? 2021, no Brasil, o nosso rally de alta acabou lá em junho, aí a metade do ano foi só para baixo. Aí 2022 foi melhor que 2021, embora os últimos 2 meses tenham sido super ruins. Novembro foi um dos piores meses, assim, muito tempo. Deu para fazer o que acho que 7 ou 8%, alguma coisa assim. Mas 2021 foi um ano ruinzinho. 2020 foi 45%, se eu não me engano. Até postei no Instagram, eu não acompanho mais tanto, sabe? Assim, é uma questão de... Eu sei que dá certo o que eu faço, então vamos continuar fazendo, né? Mas é 25%, dá um pouco mais de 1% ao mês. É uma excelente rentabilidade quando a gente faz juro composto, né? Por que esse número? Não é um número mágico, mas foi por muito tempo a rentabilidade do Warren Buffett. Eu tenho que bater o velhinho, né? Eu tenho que bater pelo menos quem eu acho que é o melhor investidor de todos.
Então é os 25%. Né? Se eu vou bater os 25%, eu ainda não sei. Mas é isso aí, não tem muito. É 1,8. Acho que dá. O que eu consegui fazer até hoje, que eu comecei há 10 anos atrás, dá 1,2, 1,3. Não dá muito mais que isso, eu acho. Legal, né, cara? E é legal que a gente, igual você falou, né? Principalmente, acho que depois desse ano, a gente fazendo esse intensivão aí, a tendência é que vá melhorando o nosso mindset e daqui para frente vai só melhorando essa performance, né? Eu Eu acredito espero que muito. sim. Mas é igual você falou, né? A gente nunca sabe dia de amanhã, né? Tem que manter o pezinho atrás, sem É, fazer certeza. eu espero o seguinte, depois de tanta tormenta, pô, tem que ter um período assim legal de mercado, né? Porque senão pode, o cara todo dia, né? Se você pegar Brasil, os problemas já começaram lá em 2021 com a crise hídrica, teve a inflação do Covid no mundo, teve a alta da taxa de juros. Putz, cara, você começa a somar as coisas, é tanta coisa ruim, que eventualmente no fim do túnel tem que ter uma luz, né? Eu não sei É, que parte do túnel a gente está, mas eventualmente tem que ter uma luz, porque realmente desde 2021 a coisa ficou bem complicada, né? e no cenário mundial não bastava tudo que aconteceu por causa da pandemia, ainda veio a guerra, né, para ajudar. Também parece que tá tudo conspirando para um momento péssimo economicamente. Mas se Deus quiser, se for como sempre foi, né, mercado cíclico, agora que tenhamos uma maré, pelo menos de uns 7, 8 anos aí, que sejam bons. 7, 8 anos vai fazer muito dinheiro, ainda mais aí no juro composto, é um absurdo. Mas então eu acredito, assim, num período depois, todo ano tem uma, como é que eu posso dizer, todo ano tem um assunto da vez, né? Teve ali o Covid 2020, né? Eu lembro que eu comecei a fazer umas entrevistas na televisão nessa época, antes das restrições começarem. Cara, era só que se falava da Covid, né? Eu já não aguentava mais falar de Covid. Aí 21 começou um pouquinho ali de inflação. 2022 foi guerra e política monetária. 2023, recessão, se fala muito em recessão, né? Parece que o cenário melhorou um pouquinho recentemente, a impressão que eu tive foi essa, de menor probabilidade de recessão na Europa, um pouco menos de probabilidade de recessão nos Estados Unidos, mas na Europa bem menos. Só que é muito cedo para cantar vitória, né? A inflação no mundo continua muito elevada, as taxas de juros não vão cair de uma hora para outra. Assim, rally de alta no mercado faria só sentido acontecer quando o juro começar a cair. E esse Exato. juro, para mim, só vai cair lá para 24, no início de 2024. Aí sim, podemos ter um belo de um rally no mundo inteiro. Foi um grande processo de freio nos mercados, que a gente viu desde 2022. Literalmente, o mercado freou muito. Eu lembro que em 2021, no S&P 500, uma vez eu brinquei de fazer uma operação no simulador. Eu comprei contratos futuros do S&P. Cara, nunca fiz tanto dinheiro na vida brincando no simulador. Porque era fácil. Se o S&P caísse, abrisse em queda num dia, você comprava e ganhava dinheiro. Porque não tinha, era máxima histórica atrás de máxima histórica. Mas como é que pode, né, cara? Máxima histórica atrás de máxima histórica. Lembro Naquela época. o Pablo Spire, todo dia, ele é touro de ouro, é touro de ouro. E falava, Exatamente. Ninguém nunca mais falou nisso, né? No touro de ouro e máxima histórica. Eventualmente vai ter de novo, né? É uma questão de paciência. Só que naquela época é como se o investidor tivesse sido mordido por um mosquito do touro de ouro. Todo mundo falando isso todos os dias. Cair, mercado em queda, era uma coisa inexistente. Agora o mercado não para de cair. 2022 foi isso. O pessoal esquece como era a euforia do ano anterior. A memória é muito curta do investidor, infelizmente. Porque o cara que para um pouco mais para pensar, dá um passo para trás e começa a relembrar como era no passado, você começa a ter aquela sensação, realmente, 2021 era muita euforia. Eu consigo lembrar como eu era eufórico na época. E 2022 é pessimismo. Realmente, 2022 foi um ano de só pessimismo. Se o cara começa a se colocar no meio termo e quando ele se policiar, quando sentir eufórico ou pessimista,
se policiar. Tipo, putz, eu acho que está começando um novo bull market. Não, acho que está continuando o bull market. Eu vou fazer o contrário do que o pessoal faz. Eu sou investidor contrário, aquele que vende quando está subindo e compra quando está caindo. O problema é saber se o mercado vai continuar nessa movimentação, né? Então, tem que se colocar num lugar bem neutro, em que você tenta analisar o sentimento do mercado e o teu sentimento, se você não está exagerando, né? Então, eu lembro de algumas vezes, isso é uma história verídica, tá? Ali no início de 2021, eu alavanquei no mercado brasileiro. Eu dei uma puta de uma alavancada, com dinheiro da corretora. Eu lembro de parar um dia assim e escutar a voz do Warren Buffett dizer: Igor, está alavancado, né? Você sabe que se o mercado começar a cair, você vai perder esse dinheiro, porque não é dinheiro meu, é da alavancagem da corretora. Eu pensava assim, não, não, só um pouquinho que daqui a pouco eu já vou sair dessa posição, né? E beleza, o mercado continuou subindo, minha sorte. Mas é perigoso, né? Você saber que está num bull market e tomar posições muito maiores do que você poderia só porque está num bull market. É legal, cara. É legal você falar esse assunto, assim, refletindo para nós, né? Para pensar que, como a gente já aprendeu uma metodologia aí que é voltada para proteção patrimonial, hoje ainda tem uns amigos nossos que é desse meio que inventaram uma ferramenta, chama MW4 Profit. Cara, além dela dar toda essa noção, eles dão um resumo de como você está posicionado ou não, mesmo para quem faz day trade, não? Te mostra o nível de margem, o que você pode entrar, os ativos que você já entrou, se você está repetindo ou não. Além de toda essa gestão, eles te mostram, assim, tipo, as microposições, macro também, mas fala como a gente está operando mais curto, né? Mostra posições de entrada, de saída, assim, minimiza muito a questão da gente entrar mal posicionado, sabe? Foi vamos dizer assim, uma luz que veio nesse ano tão difícil. Essa ferramenta veio como uma luz aí para clarear e para ajudar o pessoal que está começando mesmo, para ter mais noção da onde, né, são as regiões do mercado e entender melhor, cara. Isso ajudou muito a gente mesmo. E é legal escutar você falando isso, né, que vem de encontro aí com não só, né, o mercado brasileiro, apesar que você investe também fora, mas a gente tem passado muito essa situação difícil aí também, então veio a calhar, né? Essa ferramenta ajudou demais, 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 demais. Mas é isso, né, cara? A gente conta com muita gente. Tem muita gente ruim no mercado, mas tem muita gente boa que vem para ajudar, né? Hoje você faz uso de algum tipo de ferramenta, assim, ou não? Você usa só aquelas mais tradicionais do mercado? Como que você trabalha com a tua análise? Olha, de ferramentas, eu tenho aqui as ferramentas, as plataformas, né? As plataformas do Profit. Vocês usam Profit ou Não, que? a gente usa o MetaTrader. Tá. Eu uso o Profit para olhar aqui as cotações, acompanhar as ações, dólar, índice, bolsa, curva de juros no Brasil, os DIs. É onde eu compro e vendo ações, né? Eu não faço operação todos os dias, eu compro e vendo raramente, mas eu faço por aqui que é mais simples, né? Do que no home broker da corretora. Faz muito tempo que eu não entro no home broker. E aí eu tenho as plataformas lá fora, acompanhar o mercado internacional, commodities, treasuries, bolsas, moedas, indicadores macroeconômicos. E eu tenho uma outra plataforma que eu acompanho os resultados das empresas, olho o balanço, posição dos fundos, a minha carteira de investimentos, que aqui no Brasil eu tenho a minha, lá fora eu tenho outra, então é uma plataforma que junta as duas e me diz quanto é que eu estou ganhando ou perdendo no mês, né? E é mais ou menos isso. No caso aqui é o Profit da Analógica, eu tenho o TradingView, que é mercado internacional, eu tenho um panorama do Jonas Esteves para acompanhar a cotação em tempo real, e a Com Dinheiro... Panorama, viu? Legal. O panorama é legal, né? Isso ali é excelente, né? Está sempre aberto aqui para olhar o que está acontecendo lá fora. E aí o panorama eu olho o mercado lá fora e o Com Dinheiro, que é uma plataforma para eu olhar os resultados das empresas e fundos de investimento e coisas do gênero. Mas é Brasil, né? 100% Brasil, não tem nada a ver com o mercado lá fora. E criptomoeda? Você já trabalhou com cripto? Não trabalhou? O que você acha? Eu vi que você tem contato, tem amizade com o pessoal que trabalha com cripto também. O que você me fala?
O pessoal das criptomoedas, eles se aproximaram muito do meu conteúdo porque eu falo de mundo, né? De política monetária, de taxa de juros, de dólar e outras coisas. Eu nunca tive na carteira. Eu tenho aqui alguma coisa que me deram esses dias, que me transferiram as criptomoedas, para dizerem, ó, você perdeu a virgindade, né? Beleza, perdi a virgindade. Mas eu nunca comprei ou vendi. Eu vou ficar ali para o longo prazo. Todo mundo diz que vale a pena no longo prazo, eu vou ficar. Mas eu não tenho na carteira. Eu comecei a aprender de mercado de uma forma muito tradicional. Então eu aprendi dessa forma, eu mantenho essa visão tradicional de mercado, ações, renda fixa, fundos e tchau. Então é por isso, né? Não é nenhum preconceito. Sempre me perguntam se eu tenho preconceito com criptos. Eu não tenho, mas eu aprendi de forma tradicional, por isso. Deu até para as pessoas que você segue, né, vêm de uma linhagem mais segura e a cripto, querendo ou não, ainda é muito volátil, né, tal. Então, eu acredito que isso pesa um pouquinho na hora do investidor de longo prazo pensar nisso, né? No que eu puder ajudar o pessoal das criptos, o pessoal das ações, o pessoal da renda fixa, dos fundos, do mercado doméstico, mercado internacional, eu ajudo, né? Agora, as minhas posições ninguém vai interferir. Uhum. Eu tenho os meus conceitos, as minhas opiniões. Na minha carteira só entra aquilo que eu quero que entre. Não é porque os outros estão dizendo que eu tenho que comprar, que eu vou comprar. Então, semana passada, eu fui fazer a tradução do Fed e eu senti que as pessoas que estavam participando ali, escutando, os comentários que eu olhei, tinham um FOMO muito forte. O FOMO é um comportamento que impacta, que pega nas pessoas que usam muito redes sociais. Elas ficam abrindo a rede social com muita frequência para acompanhar o que está acontecendo no mundo, que ela não quer estar de fora de nenhuma notícia, nenhuma break news, nenhum evento, nenhum encontro e tal. E a mesma coisa acontece com o investidor. O mercado começa a subir, ele se sente fora do próximo rally de alta. Então eu senti que isso tem acontecido um pouquinho no mercado. Assim, tá subindo. Quem não comprar agora vai ficar de fora. Quem comprar mais tarde vai perder. Isso não é legal, porque cada um compra na hora que acha que é melhor comprar. Não tem que seguir os outros. Então, isso eu tenho sentido um pouco mais no mercado, mas acho que é mais momentâneo assim do que tem acontecido, porque o mercado caiu o ano passado inteiro, né? Está começando a subir agora em janeiro, fevereiro. Realmente é uma alta que ninguém esperava. Enfim. Bom, você tocou num assunto aí que eu achei, até que eu ia falar no começo da live aí, para nós está sendo muito legal de acompanhar essas traduções que você tem feito dos comunicados do Fed, cara. Tem sido legal porque às vezes a gente acompanha por alguns outros canais que vêm por escrito e tal, e aí você não está acompanhando ali o Powell, por exemplo, falando, você não percebe o rosto dele, se o que ele está falando condiz né, com a fisionomia dele ou não, né, cara? E hoje no mercado até isso tem mostrado coisas para nós, né? E você transmitindo e traduzindo ali ao vivo é legal, que daí dá para a gente entender o que ele está falando, né? E perceber se realmente a postura dele condiz com o que ele está falando. Então queria te agradecer, é um trabalho muito importante para nós, muito mesmo, bem legal. E queria aproveitar e perguntar como que você teve essa ideia, como que brotou na tua cabeça essa ideia de começar a fazer esse trabalho? Olha, eu pensei assim, lá em 2020, quando eles cortaram juros, imprimiram dinheiro, eu sabia que o mercado ia subir, porque política monetária funciona dessa forma. Naturalmente, isso gera uma inflação de ativos financeiros. Natural. Não imaginava que ia ser o absurdo que foi. Bom, tudo bem. Cortou os juros, o mercado subiu. Quando a inflação começou a apertar, eu digo, olha, eu acho que eles vão começar a subir eventualmente. Eu comecei a fazer as traduções em 2020, final de 2020, novembro ou dezembro. Na época tinha ali 30 pessoas que assistiam, 40 pessoas. Eu fazia por dois motivos. Primeiro três motivos. Eu entendo inglês, tem que começar por aí, né? Tem que entender de inglês. Segundo, eu adoro política monetária. E terceiro, porque ninguém faz. No caso, eu fazia. Então, assim, ninguém está fazendo, eu vou fazer. Eu não achei que ia ter
visualização. Não achei. É uma live chata, é um assunto chato. Quem é que vai acompanhar a política monetária americana, né? A coisa mudou ali em 2022, foi uma explosão, porque eles que geraram a queda do mercado. Daí as pessoas perceberam a influência que a política monetária tem sobre os mercados. Ela teve uma influência ótima na hora da alta e péssima na hora da queda, mas ela sempre tem influência. O fato é que nos últimos muitos anos, a política monetária não tem afetado tanto o mercado. 2020 foi absurdo, 21 também, e 22 foi absurdo também, mas ao contrário, mercados caíram. Então eu comecei a fazer porque ninguém fazia. Eu gosto de inglês, eu adoro falar inglês e gosto de política monetária. Aí o negócio começou a crescer, mais pessoas. Tudo começou com alguém, eu acho que um seguidor meu colocou o link da live num grupo de criptomoedas. E aí o pessoal das criptos que, né? Por isso que eu tenho um respeito muito grande pelo pessoal das criptos, embora eu não invista. Porque foram eles que fizeram crescer. E aí é isso, ali a gente acompanha ao vivo a forma como ele fala, a comunicação, não é escrito, é falado. Essa última reunião foi muito ruim, na minha opinião, porque o que eu queria que ele falasse, os assuntos que eu gostaria que ele falasse, ele não abordou, certo? Então, eu vi que alguns comentários assim, pô, o Igor falava que aquilo que ele dizia era ruim, mas o mercado subiu. Ah, mas e se o mercado está errado? O mercado pode estar errado. E ele não respondeu as perguntas, as dúvidas que eu tinha sobre condições financeiras, sobre desemprego. Ele falou muito sobre a desinflação. Então, toda reunião, tem reuniões que elas se repetem, que elas são iguais, não muda nada. Só que tem momentos que as coisas elas mudam. As variáveis elas mudam, tem que acompanhar outra coisa. Dessa vez, está se falando muito de atividade, está se falando sobre a desinflação, sendo que ano passado era o contrário, uma inflação descontrolada. Então tem que ir se adaptando. Eu, como o tradutor, que tenta guiar a galera e dizer, olha, hoje nós vamos para essa reunião querendo descobrir tal coisa. Às vezes é outra coisa. Tem que ter uma cabeça bem independente, tem que saber o que está sendo dito, enfim. Então é bacana de fazer essa tradução. É muito bom mesmo, cara. A gente brinca, outro dia até mandei um abraço do grupo que a gente faz parte lá, você leu ao vivo lá do Alface Traders, foi legal, até mandar um abraço pro pessoal, é gente boa pra caramba. Nós até criamos esse grupo aí por causa disso, desse momento do mercado aí, que a gente tá tendo que fazer posições mais curtas, né? Então estamos todos alfaçando, mas ninguém tá perdendo dinheiro, graças a Deus, tá todo mundo indo bem, então é isso que importa, né? Bom, Igor, eu vou começar aqui. Eu tinha algumas coisas que eu tinha colocado na pauta, mas acho que não vai dar tempo de falar tudo. Se a gente passar muito de uma hora, acaba ficando cansativo. Você também deve ter outras coisas para fazer, né? E faz, vai metendo aí, vamos ver qual é que é. Quais livros você mais gosta? Assim, falar 3 que você mais gosta, que você recomenda para o pessoal. Eu tenho uma lista de livros recomendados no meu site. E me perguntam quais livros ler. Todos, eles são recomendados. Eu já resumi uma lista de centenas de livros em 30, 40 que são ótimos, né? Então tem que ler muita coisa. Dos livros que eu mais gostei, O Investidor Inteligente, que mudou muito a minha cabeça quando eu era mais jovem em relação a investimentos em ações. São poucos os capítulos que são aproveitáveis para o mercado de hoje. O mercado naquela época era muito diferente. É um livro da década de 40. Eu gostei muito do Dominando os Ciclos de Mercado, que fala sobre ciclos econômicos, ciclos psicológicos, ciclos de crédito e tal. Eu gosto muito Uma Caminhada Aleatória em Wall Street, que abrange o mercado de uma forma muito simples. Gosto muito de Peter Lynch, que fala sobre ações, que todo investidor ele pode ser um investidor, não precisa comprar fundos de investimento, ele tem que selecionar boas empresas e tal. E tem um livro de introdução à economia, para o pessoal que quer aprender sobre economia. Até recomendei ontem esse livro para alguém que estava querendo estudar economia nos Estados Unidos, uma coisa assim. Introdução à economia. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem alguns livros de economia comportamental, como, por exemplo, a Psicologia Financeira. Muita gente gosta desse livro.
Eu indico alguns outros que são mais técnicos, do Dan Ariely. Tá? O pessoal gosta muito da psicologia financeira, que é muito simples de ler. Mas é um introdutório. Se você lê Dan Ariely, é bem mais complicado, sobre os vieses e outras coisas. Acho que é mais ou menos isso aí que é o bacana. Legal. E a maioria desses livros tem, os que não são nacionais, tem tradução. Sim, sim. Antigamente não tinha. Então tem alguns aí que eu citei para vocês que não tinha, hoje tem. Tem bastante disponível aqui no Brasil. Ah, legal. Eu gosto também, você sempre fala, pessoal, que é um livro bem basicão, que dá um entendimento legal da economia, o Crash. Para quem está começando, dá uma boa noção também de, né, desde que do básico, assim, né, os fundamentos, da pessoa entender os ciclos, né. E eu costumo citar bastante, é um livro que eu gosto. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta para mandar para o Igor, para a gente ir encerrando aqui, eu vi que teve algumas perguntas. O pessoal falando que tem perfil fake seu. Eu falei, cara, hoje o pessoal do mercado financeiro tem todo mundo, o William. Depois, Igor, a gente precisava, não sei, um dia se você tiver disponibilidade, porque você tem algumas pessoas muito inteligentes aí do meio nosso, o Marcos Parente, o João Cláudio, que são, o João, inclusive, é economista por formação também, tudo. Se der certo da gente fazer uma troca de figurinhas aí sobre esse mercado macro, ia ser legal escutar você e eles colocando as ideias aí, que eu vejo que vocês pensam, quase que deixei cair o copo, eu vejo que vocês pensam, assim, muito parecido, apesar de trabalhar os três de forma diferente, mas vocês têm um pensamento muito parecido, muito pé no chão, né? Sempre mantendo essa incerteza do próximo passo, né, lidar no mercado. Eu costumo falar bastante para quem me segue, eu falo assim, a partir do ponto que você adquire certeza no mercado financeiro, é a hora que você começa a perder, né? A partir que você tem certeza de alguma coisa, é a hora que dá errado. Então, a gente tem que sempre estar mantendo essa incerteza, né? Isso que eu acho... Você pode até ter certeza, mas aproveita para ganhar dinheiro rápido, porque eventualmente o mercado muda. Exato. Então, assim, pode até ter certeza, não tem problema nenhum. Só que entra logo, ganha o teu e tira o cavalinho da chuva, porque depois o mercado muda. Isso é normal. Acontece muito, né? O duro é que essas horas que a pessoa tem muita certeza, elas se alavancam e acabam pondo tudo a perder, né? Mas é legal. E também fica o convite, um dia se você quiser entender mais sobre a nossa metodologia, como a gente trabalha no Forex, eu acho que combina muito com o teu jeito de trabalhar. É uma coisa bem pé no chão mesmo, visando essa proteção patrimonial. E às vezes só de você ter esse entendimento, pode ser também que te dê alguma nuance para você usar nos seus investimentos aí, né? Pode ser uma coisa... É lógico, eu acho que você tem muito mais aí para passar para nós, principalmente essa parte fundamental. Hoje você tem um curso, né, também de macroeconomia, é isso, né? Um curso de economia para investidores, bem para quem é de mercado, né? Porque economia é uma ciência muito ampla. Poderia ficar horas falando desse assunto, mas grande parte da economia não é tão útil para quem é do mercado. Então, assim, tem história. Beleza, eu estudava lá na faculdade as teorias do Jean-Baptiste Say. Beleza, mas depois veio um outro cara e dizia que aquilo estava errado. Então, é legal, é curiosidade, para quem gosta é show, mas para mercado não importa. Então, eu tentei resumir o máximo possível para quem é de mercado. Isso aqui é mais útil para vocês do que outras teorias que são porcaria. Então, eu tenho curso de economia para investidores, eu vou relançar agora, daqui um mês, dia 8 de março, para quem quiser entender. Assim, não é só para quem é de mercados até. O que está acontecendo hoje no Brasil, essa questão do Banco Central, o governo e tal, o cara também entende. Política fiscal, política monetária, expansionista, contracionista, os conflitos que existem entre Banco Central e governo, também é super útil. Para quem quer entender, é Brasil. Né? Igor, e tua perspectiva aí, que você está... a tua maior parte de investimentos é aqui dentro do Brasil, né?
Como que fica se por acaso acontecer uma ruptura mesmo, governo e Banco Central, né? Por enquanto eles não podem mexer, né? Mas daqui um ano e pouquinho, eles vão poder mudar essa proteção que a gente tem hoje, né? Como que você enxerga isso? O que pode acontecer com a economia nacional, na tua visão? Bom, o que eles estão tentando fazer aí é criar uma narrativa de que o Banco Central é o vilão, certo? Então é bem uma narrativa de socialista, né? Não adianta, tem que colocar pingo nos is, porque é socialismo isso aí, né? É o Banco Central contra a população, é o rico contra o pobre. Hoje o Boulos escreveu que a dívida, o juro da dívida no Brasil dá tantos bilhões, que é o equivalente à metade do Bolsa Família. Esse dinheiro vai para os bancos e o Campos Neto trabalhava no Banco do Santander. Eu preciso desenhar, ele escreveu. Cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é um bando de socialista que não tem o que fazer. Tudo bem, quais são as implicações práticas disso? Acabar com a independência do Banco Central, ou, por exemplo, colocar um dirigente lá dentro que é pau-mandado do Lula, ou mudar o presidente no ano que vem, que ele sai, né? Olha, se quiserem colocar o juro para baixo na marra, isso vai gerar uma série de implicações. Eu vou explicar da seguinte maneira. Em 2013, isso aconteceu. Só que em 2013, o juro dos outros países desenvolvidos era muito mais baixo. Tem que olhar para fora, tem que abrir a janela e olhar para fora. Hoje, o juro dos países desenvolvidos é bem alto. O juro americano, ele vai chegar a 5. Esse era o juro do Brasil antes da pandemia, que era o mais baixo da nossa história. Tá? Era o mais baixo da história do Brasil, hoje é o juro americano. Imagina o Brasil cortar juros com uma piora fiscal, sendo que o juro lá fora está subindo. Eu vejo duas consequências bem nítidas, bem práticas, não tem muito o que pensar. Dólar para cima, saída de capital do Brasil e inflação. É isso. Não tem... Aí assim, bom, mas o governo ele não é o pai dos pobres, né? Não é o defensor dos pobres. Pois é, mas é que o governo ele não tem nenhuma proposta de aumento de arrecadação hoje. Ele quer aumentar gastos sem aumentar a arrecadação, né? O pessoal que está assistindo aí, imagina se você que ganha 5 mil começa a gastar 10 mil por mês. Eventualmente essa conta não vai fechar. Por alguns meses pode até levar. O banco vai ligar e vai dizer, olha, cara, você tá faltando dinheiro. A mesma coisa acontece com o governo. Enquanto eles não encontrarem uma forma de aumentar a arrecadação, os ativos vão ficar estressados. Uma das formas de aumentar a arrecadação é aumentando o imposto, mas isso é impopular. E outra coisa, o imposto no Brasil já é bastante alto. É um dos maiores do mundo. Aumentar mais imposto, eventualmente você mata o empreendedor ele cai fora. Outra maneira é se endividando. Só que o custo da dívida hoje é muito alto. A taxa de juros é muito elevada. E uma terceira fonte de receita para o governo é a inflação. A inflação vai reajustando o preço das coisas, as coisas vão ficando mais caras, e o governo ele tributa em cima do preço do ativo. Então, é uma forma de aumentar a arrecadação. Então, para o governo não seria ruim a inflação. Tanto é que até se cogitou o aumento da meta de inflação pela CNN. Então, assim, são várias sinalizações que elas dão a entender que o rumo é esse aqui, de mais inflação, um país menos instável, um governo que diz que vai gastar mais, sem ter arrecadação. Então, ali alguém perguntou sobre até onde o dólar pode chegar. Hoje o dólar está caro no mundo, então naturalmente está caro aqui no Brasil. Aí com problemas domésticos, o dólar pode subir muito mais, né? Muito mais. Né, eventualmente chegando a níveis que a gente nunca viu. Até alguém comentou da Argentina ali. Eu não chego a tão longe a Argentina por enquanto, mas tudo é possível. Tudo é possível, né? Por enquanto estão brigando com o Banco Central. Eventualmente, esse Banco Central já não é mais independente, e aí é tarde para dolarizar. Eu tenho aí a minha dolarização lá fora. Vamos ver o que vai acontecer.
O que eu falo assim, o que me dói, às vezes, de pensar em todo esse cenário, não é nem o cenário em si. Eu falo assim, tem pessoas que são economistas, conhecem o mercado e por viés político distorcem essas conversas, né, que a gente está tendo aqui e transforma, fala que são narrativas e que, na verdade, o governo tem que ser o detentor, o salvador do povo, não sei o que, e distorce totalmente a conversa, né? E pessoas que conhecem, dependem e vivem do mercado. E isso não entra na minha cabeça, a pessoa não enxergar. Fala, ela até pode ter o viés que ela quiser político, mas não querer enxergar o básico, né, cara, é dolorido. Dói na alma. Isso aí, cada um, né? Assim, o cara que, por exemplo, hoje tem todo o seu dinheiro fora do Brasil não tá nem aí. Mas não seria por essa via que eu acho que a saída do Brasil não é por essa via. Querer mal das pessoas, né? Porque isso geraria, isso que eu comentei, geraria um desequilíbrio muito grande do Brasil. Muito grande. Espero que não aconteça, tá? Mas o rumo me parece esse. O rumo é esse. O cara que usa o óculos do viés político, né, que coloca o óculos e fica totalmente distorcido, ele não está sabendo analisar o que está acontecendo. Eventualmente, ele pode até ver, mas como as pessoas elas escutam tanto os políticos hoje, muito mais do que deveriam, você vai seguindo na onda. Não, o fulano disse que isso aqui foi causado pelo ciclano, que tá, os Estados Unidos, que o país... Né? Não tem como prever assim até onde vai o viés, né? Até onde vai a lavagem cerebral. Então, é bem complicado. Eu já não dou bola. Assim. Cada um no seu quadrado, cada um tem o seu dinheiro. As decisões... É o que eu falo, dói na alma de ver, né? Mas a gente não pode fazer nada, infelizmente. Hoje, esse tipo de informação que a gente está conversando é estratégico. Eu já falei isso no final de semana nas redes sociais. Eu posso postar de política, é muito legal, dá uma puta de um engajamento, mas chega um ponto que esse tipo de conversa técnica sobre indicadores, o que pode acontecer com o fim da independência do Banco Central e tal, isso é estratégia. Eu vou guardar a estratégia para mim, porque quando eu dolarizo com o dólar a 5,23, fica mais caro para o meu colega dolarizar. Eu vou dolarizar antes. É estratégico, cada um no seu quadrado. Então, tudo bem, vocês vão dolarizar depois, quando estiver pior a coisa, né? Isso num cenário mais perverso de fim da âncora monetária no Brasil. Cada um por si. Já tive pessoas que mandaram mensagem dizendo, Igor, meu Deus, eu tenho amigos que acham que o Brasil está indo para o caminho certo. Eu não consigo concordar, você não precisa concordar. Cada um no seu quadrado. Exato. Você toma as suas decisões com o teu dinheiro, você se prepara do jeito que você quiser. Tem pessoas que acham que a gente está indo para o caminho perfeito agora. Cara, o problema é do cara, né? Deixa ele. Você falou, né? Cada um na sua, a gente mantendo sempre a incerteza que a gente também não é dono da razão, né? Cada um sabe da sua história, sabe o seu... Tem um amigo meu que fazia PLR, ele fala que cada um tem seu GPS interno, né? Então, cada um vai se guiando por onde acha melhor, onde acha que deve estar, né? E eu comentei porque eu falo assim, é triste da gente ver algumas coisas que são claras, mas lógico, não tem como a gente interferir, né? Tem pessoas da minha própria família que às vezes elas ficam engessadas esperando o próximo passo de um governo ou de uma eleição, de alguma coisa, e falo, gente, quando a coisa realmente só depende da gente, né? Se a gente ficar esperando o governo fazer algo por nós, infelizmente, nós estamos fadados a sofrer. Então... Isso serve para a esquerda ou para a direita, tá? Eu não sei por que gostam tanto de acreditar no político. Eu não entendo, realmente eu não entendo. Então, eu sei de pessoas que em governo de esquerda enriqueceram, em governo de direita enriqueceram. Então, assim, não depende tanto assim do governo. Mas para quem se coloca como vítima, que não tem condições, eu não tenho condições, a vida é muito difícil, a vida é muito obstáculo, beleza, você só vai crescer se o governo te ajudar. Ele vai te colocar para cima.
Agora, quem sabe o poder do trabalho, de parar, de pensar, de trabalhar, botar a bunda na cadeira e ir atrás, não importa o governo. Pouco importa o governo. Muito pouco, muito pouco. Tem fases que você voa, tem fases que fica mais difícil de crescer, mas... Né? Não, é isso aí. Bom, meu amigo, eu sei que a gente já tá passando aí de 1 hora de live. Eu imagino, e você falou hoje que o dia tá bem corrido, com bastante coisa para resolver, né? E até para a gente não deixar muito cansativo pro pessoal aí, acho que é legal a gente ir encerrando. Não sei se você tem alguma questão assim que você gostaria de deixar para o pessoal, às vezes conhecer o teu trabalho, as tuas redes sociais, se quiser falar sobre isso. Depois eu deixo na descrição também, que eu vou repostar esse vídeo aí no YouTube. Eu deixo tudo ali escrito. Se você quiser, fique à vontade, ou a respeito do cenário político, econômico, o que você quiser falar, deixa esse tempo livre aí para você falar. Bom, esse fim foi bem pessimista, assim, né? Foi coisas pesadas. Tudo é uma questão de paciência, né? De analisar bem o que está acontecendo. O que eu acabei de citar são riscos, são coisas ruins que poderiam acontecer. Tem que esperar para ver o que vai rolar de fato, né? O importante é saber agir. Quando começar a ir para um lado. E como agir se começar a ir para outro lado, né? Então, por enquanto, pelo que está acontecendo, eu me sinto um pouco preocupado com o futuro do Brasil, tá? Eu posso estar completamente errado, mas até eu descobrir que eu estou errado, as coisas vão começar a melhorar. Eu vou começar a agir junto com isso, tá? Mas, enfim, aqui no Brasil tem as incertezas domésticas, nos atrapalhando com questões internas. O mercado emergente viveu um período excepcional em novembro. Nós tivemos um dos piores mercados em muito tempo em novembro. A gente perdeu o melhor rally dos emergentes desde 2016. E janeiro de novo. Nós perdemos o melhor rally dos globais em janeiro desse ano. É um rally, é 2 rallies, daqui a pouco é mais um. Pô, o Brasil está ficando para trás. Aceita que dói menos, né? Adapta a estratégia que é mais fácil. Então, para o Brasil está bem complicado, né? Eu gostaria de ver um dia mais tranquilo no Brasil, está sendo bem complicado. Eu até postei hoje para os membros no YouTube dizendo estamos a 0 dias sem criticar o Banco Central. Porque é todo dia, cara, é uma loucura, né? Lá fora também tem as suas incertezas, são bem específicas, tem que saber separar uma coisa da outra. Então tem que ter bastante cautela para o cara não perder dinheiro, né? Tem que ter paciência. Alguém me perguntou esses dias se eu ia começar a comprar ações nos Estados Unidos. E eu digo, não, calma, tem que ter, estou analisando, tem alguns indicadores que para mim mostram que a Bolsa Americana está cara. Ah, mas eu já queria comprar porque você estava apostando contra S&P 500, parou de apostar contra, então agora é para cima. Eu digo, não, mas eu também não tenho confiança de que é para cima, né? Calma. Então o pessoal é muito afobado, o pessoal gosta muito de certezas, de previsibilidade, e o mercado financeiro é viver constantemente na imprevisibilidade, na incerteza. O pessoal quiser me seguir nas redes sociais, aí tem Instagram, tem Twitter, YouTube, que é onde eu estou sempre mais ativo. E aí, eventualmente, aí no futuro, fazer mais uma live, o pessoal curtiu bastante, está me escrevendo ali. Podemos fazer com certeza, estou sempre disponível aí. Ah, legal. E eu vou deixar salvo no Instagram, depois eu vou repostar no YouTube também. E então, quem quiser rever a live, ela vai estar disponível, tá bom? E, Igor, e muito feliz mesmo, já falei no começo, mas vou repetir de novo, porque você é um cara que você está começando a tomar corpo dentro do mercado nacional aí, né? Está sendo reconhecido e legal, mantendo a humildade, me atendeu aí de prontidão, de coração, deu para ver que nas lives também dá para ver que vou falar um menino bom, porque sou mais velho, né? E você trata todos com muita paciência, muito carinho, isso é importante. Acredito que você, desse jeito aí, você vai mais longe ainda do que os seus investimentos, porque você é um cara de Deus aí, com um bom coração, tem tudo para voar, tá? Então eu te agradeço a oportunidade da gente estar junto fazendo essa live, transmitir conhecimento pessoal, que eu acho que é o mais legal aí para todos poderem estar crescendo junto com a gente. Que isso, eu que agradeço.
agradeço pelo convite, vim aqui conversar com vocês, agradeço pelas palavras aí. Essa questão da umidade é importante, que o mercado financeiro, quer dizer, na carreira profissional muita coisa pode acontecer, né? Mas o mercado financeiro ele te ensina que mesmo quando você está muito certo, você pode estar errado daqui a pouco. Então não dá para querer dizer assim, nossa, eu sou o melhor investidor de todos, o melhor analista. Às vezes são fases, né? Eu digo até para quem me segue ali na tradução do Fed, hoje várias pessoas assistem, são milhares de pessoas. Daqui a pouco pode não ter mais ninguém, que há tempo atrás ninguém acompanhava o Fed, certo? Então eu tenho consciência total de que são fases. E o mercado também é de fases. Tem a fase ruim, tem a fase boa. Tem que esperar os ciclos aí virarem. Mas agradeço o convite de vir aqui conversar com vocês e até uma próxima. Tá joia, então. Muito obrigado, boa noite. Fiquem todos com Deus aí, viu? Um abração. Valeu, até mais. Até.